Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Hoje a gente tem aqui uma consultoria CVM Online. A consultoria CVM Online é um momento que onde eu bato um papo. Na verdade, eu vou tentar direcionar, né, uma aluna CVM, aluna ou aluno CVM, na implementação do método CVM, né? São os 4 pilares aqui da nossa metodologia. Hoje eu vou conversar com a doutora Michele, que já está aqui, doutora Michele Ramos, e é um momento que você também pode aprender aqui com os direcionamentos que eu vou dar para a Michele, tá? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com você, querida? Tudo bom. Que massa! Ó, primeiro então te agradecer aí por você ter aceito o convite, né? Porque tem alguns colegas que aceitam, outros não, né? Tá tudo bem. Michele, fala pra gente aí, se apresenta e fala um pouquinho do teu contexto para que a gente possa entender como é que tá teu momento hoje aí na jornada do consultório. Beleza. Então, eu sou neurologista, eu já sou formada em medicina tem 10 anos, mas neurologia tem, acho que vai para 5 anos que eu sou formada. Depois que eu formei, eu fui fazer distúrbio de movimento. Aí hoje, aqui em Belo Horizonte, eu tô num grupo de distúrbio de movimento e a gente mexe mais com a cirurgia de Parkinson. Ainda, eu sou muito nova ainda, né? Então, eu atendo neurologia geral, mas meu objetivo é ficar um dia só nessa parte mesmo. Sobre o negócio do consultório, hoje eu acho que eu posso falar que é tipo sócia, mas na verdade a gente juntou 3 médicos, 2 fisioterapeutas, e a gente meio que divide conta. A gente juntou e divide conta, então é como se fosse a sociedade nesse sentido, né? Uhum. E todo mundo faz a mesma coisa, assim, os 3 médicos e as 2 fisioterapeutas, a gente mexe com distúrbio de movimento, assim, é o nosso foco principal, né? E aí, assim, o negócio da parte particular é nesse sentido, assim, lá a gente só atende particular, esse consultório em si eu divido com um colega, o outro consultório é da chefe da clínica, né? Então, Certo. assim, tem pouco tempo que eu entrei como sócia, assim, antes eu pagava era uma porcentagem das minhas consultas, e aí depois que eu passei pela licença maternidade recentemente, aí eu tipo, tomei coragem para entrar dessa forma, porque eu tinha muito medo de não conseguir pagar as contas e tal, né? Mas o Normal. impulso depois do seu curso foi bom, assim, depois que eu conheci vocês, me deu mais coragem para isso. Que massa. Entendi. Michele, nessa consultoria, o ideal seria você escolher um dos pilares do CVM, que pode ser captação, pode ser parte da clínica, pode ser a parte da consulta ou do pós-consulta, para a gente conversar aqui. A minha intenção real vai ser te direcionar, né, com alguma dica prática, com alguma solução que você possa implementar aí para você ter resultados mais rápidos. Quais desses pilares aí você quer trazer para a gente discutir? Que é o seu maior desafio hoje, por exemplo? Qual que seria o Eu teu maior acho, desafio agora? acho que meu maior desafio hoje seria a fazer o pai. Eu não consegui estruturar um pai, porque como tem esse negócio da cirurgia, eu fico meio assim, onde que eu vou, o que que eu posso fazer para estruturar o pai? Eu penso, poderia ser o acompanhamento mais de perto desses pacientes parkinsonianos e tal, mas aí eu me perco, assim, porque eu já faço isso, né? Então Uhum, eu já me perco, assim, como eu criaria o pai? Eu acho que é o meu maior desafio, eu não consegui. entendi. Menina, não é que é uma das coisas que eu mais escuto, mas eu já faço isso. Então, beleza, vamos aprofundar um pouquinho o programa de acompanhamento intensivo, né? Que a gente chama de carinhosamente de pai. Me fala um pouquinho do que você faz hoje para esses pacientes. No caso, só deixa eu entender. Tenta ver se você consegue me explicar melhor aí. Você é neurologista, mas você faz parte de um grupo onde vocês fazem cirurgia para os pacientes de Parkinson, é isso? Como é que é? A gente atende parkinsoniano de forma geral, né? Só que o nosso foco maior é cirurgia, então as pessoas vão muito na clínica procurando se elas são indicação para cirurgia. Mas, infelizmente, nem todo mundo é, e aí acaba que os pacientes entram.
querendo fazer cirurgia, acabam ficando acompanhamento clínico muitas vezes, porque não é indicação. E aí o pai, eu acho que quando eu penso assim, negócio de acompanhamento, é porque o ajuste dos remédios é um ajuste muito fino, porque os pacientes já são mais graves. Então é importante eu fazer umas tabelas para ficar orientando, nem que seja semanalmente, às vezes até diariamente, como é que pode ir ajustando os remédios para melhorar. Eu vejo que alguns pacientes que eu faço isso de pertinho têm uma melhora muito grande. E fora outras coisas, como fisioterapia, fono, que muitos pacientes não têm acesso, ou então não sabem qual que é a importância disso. E como a gente tem, né, essa equipe multidisciplinar, eu já pensei, né, nesse negócio de fazer um pai meio que multidisciplinar, igual vocês fazem muito na parte do emagrecimento, né? Aham. E aí, só que aí que eu me perco, né? Porque como a gente já faz isso, eu fico pensando, já ouvi o meu colega, né, que divide, falar assim, vai ser venda casada, isso não é legal. Então, existe ainda uma resistência das pessoas, né? Sim, principalmente nossa. E tem a ver com o novo, né? Tudo que é novo realmente assusta, né? Já assistiu os Croods? Não. Não? Os Croods é um desenho animado, um filme, né? Na verdade já tem o segundo filme, a sequência, né? E provavelmente vai ter uma terceira, porque sempre esses filmes são trilogias. É um filme que fala, o primeiro, né? Fala sobre, o contexto é uma família da época enfim, lá da- do Paleolítico, lá da Pedra Lascada, lá, sei lá. Mas o fato é que o pai, ele fica repetindo toda hora, cuidado com o novo, cuidado com o novo. Tipo, porque a função dele é proteger a família, entendeu? Então eles vivem dentro de uma caverna, eles não podem sair, eles só podem sair para caçar, e aí é todo um cuidado, e o pai toda hora, bora juntar aqui, toda hora protegendo todo mundo. E aí tem uma filha que a filha dele que quer explorar, que quer conhecer as coisas, que quer fazer. E é muito legal, e eu acho que assistir esse filme é um exemplo do que acontece dentro da nossa cabeça, de todos nós, né? Todas as vezes que a gente tem um desafio, Michele, seja ele qual for, tipo a maternidade deve ter te assustado muito, né? Mas eu não imagino que depois que agora como é que é o nome da tua prole? É Maria Eduarda. Eu imagino que agora, depois que a Maria Eduarda já está na tua vida, tipo, tu olhasse para trás assim, tu não ia ter mais tanto medo, né? Porque agora ela deve estar transbordando de amor aí para vocês, né? Com certeza. Mas antes você teve medo, ou não? Demais. Pois Demais. é. Então, quando a gente começa a entender, né, Michele, como é que a nossa cabeça funciona, como é que o nosso cérebro funciona, você é neurologista, conhece mais do que eu. A gente começa digamos assim, a hackear o nosso próprio cérebro. Por exemplo, eu tô com medo. Mas por que eu tô com medo, né? Eu tô com medo porque é novo. Então é normal. O que eu posso fazer para lidar com o novo? Conhecimento e ação com risco calculado. E aí você vai perdendo o medo. É por isso que no pai a gente recomenda que às vezes você comece até oferecendo de graça, entregando sem nem falar que está fazendo, para que você possa ser a primeira pessoa a se convencer de que funciona. E aí a gente volta para onde eu queria entender. Você me falou que tem alguns pacientes que você acompanha mais de pertinho e que esses pacientes trazem mais resultado, correto? Mas você não consegue fazer isso para todos, eu imagino. A gente até tenta, né? Mas Então, essa é a parada. O programa de acompanhamento intensivo é algo que realmente ele exige mais do médico, né? Então, assim, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas a coisa mais importante a te dizer agora nesse momento é que o pai, que às vezes assim, a questão é, o que eu entrego e como que eu precifico? Você vai entregar a coisa mais valiosa que você tem, Michele. Você tem duas coisas muito valiosas como médico. Duas coisas.
Saberia me dizer quais são? Tempo? Tempo. E a outra coisa? Nossa, eu não sei. Meu conhecimento? Conhecimento. Só que é mais do que conhecimento. É um conhecimento que, por ser aluna CVM, né, é um conhecimento que é recheado de compaixão, empatia, né? E isso, conhecimento com compaixão, empatia, cria um relacionamento muito forte que gera o pré-requisito para que o paciente tenha mais resultado, né, para que ele siga suas recomendações, para que ele tenha melhores resultados de saúde, que é confiança. Eu te falo assim, ó, um paciente de pai, ele vai ter mais resultado, não é só porque você vai entregar mais conteúdo para ele, não é só porque você está mais próxima dele, é porque ele se sente mais seguro, é porque ele confia mais em você, entende? Por que que existe tanto retrabalho no sistema de saúde? É porque a gente, como paciente, a gente vai no ponto da rede, às vezes vai no consultório, não é bem atendido, não tem nossa satisfação, a gente não fica satisfeito e aí sai. Aí depois vai para outra ponta. Ah, agora eu vou... E sai rodando. E a gente acaba que a gente não tem... Demora muito para ter um bom diagnóstico, demora muito para encontrar um médico, uma médica que a gente se sinta seguro e que a gente realmente siga as orientações. Então, o pai é algo onde você vai entregar, onde você vai construir algo que é fundamental para os seus pacientes terem resultados, que é confiança. A gente, Michele, a gente foi enganado. Nos enganaram. Disseram pra gente que a gente, no seu caso, olha só que coisa louca, né? Tipo, chega um paciente com você com um monte de sintomas, com um monte de comorbidades, e você às vezes tem apenas uma chance de fazer o diagnóstico correto. E a gente caiu na armadilha, Michele, de aceitar isso. E eu te convido, e convido a todo mundo que estiver vendo a gente, ouvindo a gente depois, a pensar que isso, na maioria das vezes, principalmente para quem lida com doenças, com patologias complexas, isso é, às vezes, impossível. Aí você pode pensar assim, não, mas eu sou diferente, eu não fecho o diagnóstico na primeira, eu não tenho essa pretensão, eu não tenho essa expectativa de fechar um diagnóstico na primeira consulta, eu sempre peço um exame, um exemplo. Mas não se trata só do diagnóstico, se trata de construir uma relação. Se você me perguntasse hoje, qual é a coisa mais importante no encontro entre o médico e o paciente? Na minha opinião, não é o objetivo primário, principal, primordial, não é você fazer o diagnóstico na primeira consulta ou na segunda consulta, que seja. A coisa mais importante é você construir a relação. Porque se você constrói a relação, esse paciente volta quantas vezes forem necessárias para que você não só faça o diagnóstico, mas para que você, junto com ele, se empenhe para ajudá-lo a ter resultado. Nas patologias clínicas, né, você lida com isso, imagino todo dia, o pai, ele é a forma, Michele, de você ajudar mais seus pacientes, conseguir ser remunerada de forma adequada, porque não é justo para você ficar no tempo que era para você estar com a Maria Eduarda, respondendo o WhatsApp, ou mesmo dando orientação, sem ser remunerada por isso. Porque a gente falou aqui, você me disse, a coisa mais valiosa que eu tenho é meu tempo. E é isso, eu concordo. Eu concordo demais. Então, você precisa começar a colocar isso. E eu faço questão de perguntar o nome do filho, da prole,
Porque eu sei que isso hoje é uma das coisas que eu consigo ancorar para que você, né, a partir de agora você pense, pô, é verdade, esse tempo eu poderia estar com a Maria Eduarda, e eu estou aqui respondendo o WhatsApp e não estou recebendo nada mais por isso. Eu preciso começar a me valorizar. Por quê? Porque o seu atendimento médico não se restringe ao momento do encontro na frente do paciente. O seu atendimento médico envolve todo o tratamento. E no seu caso, às vezes, o tratamento é por uma vida. Como a gente fala no CVM, né? O problema é a solução. Né? Ou seja, se você tem pacientes que têm doenças crônicas, ótimo para você, porque você vai estruturar programas de acompanhamento intensivo para poder ajudar, para estar mais próxima desses pacientes. Faz sentido? Falei alguma coisa aqui que você não concorda, e se não concordar, tá tudo bem, a gente está aqui para discutir mesmo. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo esse negócio. Eu acho que o que mais me deu coragem mesmo, é o que você falou. Acho que, na verdade, eu te conheci, acho que foi depois da maternidade mesmo, né? Eu tava naquele momento meio que eu preciso de tempo, eu não tenho tempo nem para mim, como é que eu vou conseguir tempo para minha filha? E eu acho que foi aí que a gente, tipo, eu vi vocês e me interessei pelo trabalho, porque eu acho que é isso mesmo. Só que é o que você falou, as pessoas, tipo, nos enganaram em todos os sentidos, assim, na faculdade, né? É uma coisa que você fala no curso e também muitas vezes em lives, assim, de que ensinaram pra gente que a gente tinha que ser sacerdote, né? E aí a conta não fecha e a gente se frustra. A conta não fecha. Essa é boa. Eu não tenho usado isso, não. Vou usar mais. Não fecha essa conta, sabe, Michele? A expressão que eu uso na relação médico-paciente tem que ser ganha-ganha. E aí, às vezes, a gente só está pensando, como médico, a gente só pensa no paciente. E a gente esquece de pensar na gente, né? E aí eu criei a parada de coloque a máscara primeiro em você. Isso é incrível, essa parada da máscara, porque infelizmente, né, Michele, a gente tem feito isso. O avião tem despressurizado, a gente cai as máscaras e a gente pega essas máscaras e coloca nos outros. Eu vou te falar, vou aqui sair totalmente do que a gente está conversando, mas eu vou falar de uma coisa muito importante, muito séria, muito delicada, e que ninguém fala, né? Isso a Globo não mostra. Eu tenho alunos e alunas que neste momento estão tomando antidepressivos, estão fazendo terapia, estão fazendo acompanhamento psiquiátrico. É óbvio que eu não estou aqui, eu não sei exatamente, né? Mas eu estou aqui eu estou supondo, né? Baseado no que eu já li, no que eu conheço, na minha experiência. E o que já passou, o que eu já passei também, né? Falando um pouquinho, porque às vezes a gente fala um pouco também da nossa experiência, de querer carregar o mundo nas costas. E quando eu falo mundo, eu falo a nossa família, os nossos familiares. Quando eu falo família, você, o seu núcleo principal, né? No seu caso, seu esposo, filha. Mas, por ser médica, provavelmente os teus parentes, os teus familiares, eles tendem a te exigir mais. Às vezes financeiro, às vezes tempo, às vezes energia, às vezes, sabe? E tem muitos alunos, tem muitos colegas que cedem a isso. Além disso, tem também a questão de querer salvar o mundo no sentido de querer resolver o problema de todo mundo, de dizer sim para todo mundo. Tem um emprego aqui que, poxa, as pessoas carentes, não sei o que, aí você, não, então vamos. Tem um negócio ali que, você precisa, a população está, vamos. Daqui a pouco você não está comendo, você não está dormindo, você não está tendo tempo nem para gastar o dinheiro que você ganha, o casamento está capengando, os filhos estão crescendo, você não sabe mais quanto que o filho calça. Isso ninguém fala, Michele, sabe? Pelo contrário, só tem cobrança, mais cobrança. E aí a mídia ajuda muito isso, porque a mídia só mostra o 0,01% dos médicos que assim como toda profissão, assim como todo ser humano, tem falhas. Mas a mídia só mostra o médico, os monstros, né? Ninguém mostra os heróis, né? E aí, o que acontece? Mais cobrança ainda para o médico. Mais cobrança ainda, mais cobrança ainda. Você, assim como quase 1000 médicos que são da nossa comunidade, já entenderam que nós não somos heróis. Nós não vamos salvar a humanidade, nós não somos
os Vingadores, entendeu? Tipo, a gente não é a Liga da Justiça, nós não somos os apóstolos de Cristo, nós só somos seres humanos iguais aos demais, que está aqui para cumprir uma missão, e a missão não envolve salvar todo mundo. Deixa as pessoas se salvarem também, e salva primeiro você. E ó, assim como tem colegas que estão num momento bem delicado, realmente tem muitos colegas que superaram isso. Que começaram a dizer sim mais para si. Que estão fazendo academia, que estão... Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, pode parecer mentira o que eu vou falar aqui. Mas sim, tem médico que se relaciona com o cônjuge, que sai para namorar, que almoça em casa. Eu sei, parece mentira, parece propaganda de curso, eu sei. Mas é verdade, acredite ou não, mas tem médico que dorme em casa, todo dia. Sério? Não. É. Parece brincadeira, mas não é. Tem médico. Gente, eu sei. Realmente, quando a gente fala assim, parece soar uma coisa muito distante, mas tem médico que leva o filho e vai buscar todo dia na escola. Eu sei. E eu posso provar isso. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. E isso, Michele, eu não sei como é que está na sua vida hoje, hein? Não sei como é que está nas suas... Mas isso passa... A primeira coisa, na minha opinião, técnica, começa com um não. Com você começar a dizer não para os outros, começar a dizer sim para você. E isso envolve o pai, tá? É. Isso envolve o pai. Porque eu vou ser mais bem remunerada e meu tempo vai ser mais bem utilizado, né? Acaba que o CVM me deu coragem, assim, para largar muita coisa mesmo. Eu trabalhava todos os domingos, até, sei lá, 15 dias atrás, eu trabalhava todos os domingos, eu não tinha final de semana. E aos poucos eu já estava me preparando para isso. Eu tinha muito o medo mesmo, né? De falar assim, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas lá no consultório, né? E aí eu comecei a dizer, não, um lugar, uma clínica que eu atendia por planos diversos, eu consegui sair também do plantão do domingo. Eu não faço todo domingo, é um final de semana sim, um final de semana não agora. Mas que para mim já tá assim, super evolução, sabe? O fato de eu ter um final de semana todo para mim com a Maria Eduarda, isso para mim é uma vitória imensa, assim. Eu acho que só tem que agradecer mesmo, porque é o impulso de vocês, você, o João Paulo, né, que eu sigo muito. Tem os colegas também da turma 14, que por coincidência tem um colega, o Ricardo, que formou na mesma faculdade que eu. Então, é muito legal. Porque, Turma assim, 14 é muito especial, tá? Turma 14 é muito especial. Ai, que bom saber. Mas o Ricardo é um que ele formou algum tempo antes de mim, e aí a gente se encontrou no CVM no grupo, falando, né? E é interessantíssimo, assim, ele super me dá apoio de fala no Instagram, né? Porque, querendo ou não, o Instagram está sendo uma ferramenta muito interessante agora, e eu tinha muita vergonha, assim, muita vergonha, assim. Como se diz, fazer essa live aqui para mim é um desafio cada dia mais. E aí é interessante, assim, eu acho muito legal essa rede de apoio que a gente tem, porque realmente faz muita diferença, assim. Eu tô vendo que as coisas, claro, tá só no início, né? Tem pouco tempo. Eu não segui tudo à risca até agora, porque eu estava nessa fase conturbada do primeiro ano da minha filha. Mas eu vejo que faz diferença, assim, tá fazendo uma diferença muito grande. O pai eu acho que é um desafio, mas é o que você falou. Eu acho que se a gente fizer alguns pacientes controle, né? Tipo, fazer para ver o resultado mesmo, acho que vai fazer diferença, assim. Mas é o que é engessado mesmo, né? Acaba que eu tô com profissionais mais antigos, que já estão muito consolidados no mercado, então que é muita novidade mesmo, né? Porque eles não precisaram disso, né? Porque chegaram bem antes, eu acho, né? Uhum. Mas assim, eu acho que é por aí o caminho, acho que a gente está no caminho certo, é só mesmo paciência, né? É um dia de cada vez. Isso. E outra coisa, né, que você trouxe, que eu queria só, antes de voltar para a estruturação do pai aqui, eu queria só também te honrar por isso, que é o seguinte, é o primeiro ano da sua filha. Programa de acompanhamento intensivo, pacientes, ganhar dinheiro,
Você tem quantos anos? 20 Eu e... tenho. Obrigada pelo 20. Não, eu sou um pouco mais velha, eu tenho 39. 39. Se tudo der certo, você tem aí a expectativa de vida de 76, né? É isso hoje no Brasil? Sim, 76. Pois é, se tudo der 80. certo, você vai viver até 100 anos. Então você tem aí 40, 50, 60 anos pela frente para ganhar dinheiro, para fazer sua carreira decolar. Mas esse primeiro ano da Maria Eduarda é só essa vez que acontece. E você, como neuro, também sabe que o desenvolvimento nosso, da nossa personalidade, nos 7 primeiros anos é fundamental, principalmente a parte emocional, de ter ali, né, os pais, né, de ter a rede, principalmente os pais que vão transmitir os valores, que vão cuidar da emoção dessa criança. Então faz no teu tempo, não abre mão do tempo da Maria Eduarda, nem pelo CVM, por nada, entende? Porque isso é um investimento muito mais valioso que qualquer outro, do que bitcoins, do que gado, do que terreno, qualquer coisa. Você está investindo na emoção da sua filha. E agora, ao mesmo tempo, isso também eu acho que a coisa mais relevante que eu estou falando sobre pai para ti hoje é ancora na Maria Eduarda, que eu acho que hoje é o teu bem mais precioso. Ancora na Maria Eduarda, que isso vai fazer você vencer o medo da crítica, o medo, a vergonha, isso vai fazer vencer o medo de cobrar, o medo de oferecer ao pai. Quando eu ancoro na minha filha, cara, o que tem que fazer para eu estar perto da minha filha? O que tem que fazer para eu estar perto do meu filho? Ah, tem que fazer live, tem que acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Bora lá. Para mim é um desafio gigante, tá? Cada um com seus desafios. Não me julguem, né? Mas o que tiver que fazer, Michele? O que tiver que fazer, eu vou fazer para estar mais perto da minha filha, do meu filho, da minha cachorrinha. A gente está pertinho de chegar nas 300 lives juntos. Então, ancora nela. Ancora na Maria Eduarda, quando você for assim, ó, já leu o Essencialismo? Pronto. Quando você tiver que escolher, pensa assim, cara, isso que vale eu ficar 1 hora longe da Maria Eduarda, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu acho que essa é a coragem. Se todo mundo pegar essa ficha, nossa, isso dá uma coragem. Isso faz a gente agir, entendeu? Mesmo que seja um passinho de cada vez, como você está fazendo. Não importa. Mas aquele negócio, né? Uma das coisas que eu escuto muito dos alunos do CVM. Pô, tô atrasado, tô atrasada. Peraí, mas atrasado em relação a quem? Com quem você está se comparando, né? Você está ancorando em quem? A gente tende a se comparar sempre com quem está lá na frente. A gente não para pensar em quanta gente está atrás da gente também. Quantas pessoas, Michele, infelizmente ainda nem sabem o que é um pós-consulta, nem sabem o que é um programa de acompanhamento intensivo, ainda estão com a mentalidade de dizer sim para todo mundo. Você está anos-luz na frente da maioria. E a gente fala isso também, né, Michele? Não é para ficar se comparando nem com quem está na frente, nem com quem está atrás. Você tem que se comparar com você, né? Como é que era a minha vida ontem, como é que está hoje, como é que vai ser amanhã? A gente percebe, é perceptível que você está bem, sabe? Que você não está ansiosa, que você não está, né? Eu preciso de... Não, você está, vivendo, desfrutando da jornada, né? Que é isso, essa é a mensagem que eu quero te dar. Faça no seu tempo CVM, vá no seu tempo, faça sua transição de carreira no seu tempo. Por quê? Porque o tempo com a Maria Eduarda, nesses primeiros anos, não voltam mais. E isso, né, e para vocês, né, que são mães, que são responsáveis, tipo, nossa, eu baixo muita bola para vocês, eu admiro muito, porque, nossa, é um desafio muito grande. É muito difícil para as mães, sabe? E aí você tem que ser mãe, você tem que ser médica, você tem que ser esposa, tem que cuidar desse povo todo, inclusive do marido, tem que cuidar de não sei de quê. Cara, é muito difícil. Então, parabéns. Parabéns, Michele. Parabéns de verdade mesmo por estar dando um passinho de cada vez. E por não ter porque é muito mais conveniente você simplesmente dizer, vou cuidar da minha carreira agora, a Maria Eduarda está com um aninho, vou botar ela numa creche, vou botar uma babá em tempo integral e vou retomar minha carreira.
beleza. Mas, pô, esses primeiros anos, porque assim, isso para mim é muito valioso, sabe? Isso para mim é muito valioso. Esses primeiros anos não voltam mais. E os 7 primeiros anos, o que entra, a personalidade ali é formada nos 7 primeiros anos. Então, que seja por você, que seja pelos pais. Porque aí depois, para passar no vestibular, isso aí depois bota na escola e tal. Mas, parabéns. Voltando aqui para o pai. Vamos lá, eu queria te dar uns direcionamentos mais práticos. Então, você tem a sua ideia, então, é estruturar um pai para Parkinson, é isso? Sim, Tá, que é meu foco principal. beleza. Então, vamos lá. O programa de acompanhamento intensivo, Michele, ele tem a gente divide ele em 3 sub-áreas, assim, ou 3 tópicos que é importante você pensar. Mas, antes de pensar nesses tópicos, né, no parâmetro de acompanhamento, no plano educacional dos serviços extras, o que é primordial é você pensar quais são as dores desses pacientes. Dores e sonhos. Mas principalmente dores. Todo tratamento gera dor. O próprio tratamento também gera dor. Ou você acha que os pacientes falam assim, acordam de manhã e dizem, uau, hoje é dia de tomar um remédio. Não, né? Que massa, hoje eu vou fazer fisioterapia. Nossa, que massa. Não, o tratamento ele gera dor também, né? Mas esses pacientes eles têm dores. A pergunta para você é, já mapeaste essas dores? Pelo menos 10 dores? Consegue me dizer uma aqui, por exemplo? Qual a principal dor do paciente que tem Parkinson? Ou da família? Ou dos dois? Acho que é a perda de autonomia, que é o que eu mais ouço, assim. Do próprio paciente, né? Do paciente, da família, que também fica refém, né, às vezes, muitas vezes, porque acaba que os pacientes já não são muito jovens e acaba que tem uns que acabam voltando para a casa dos pais e não são mais jovens ainda, né? Tipo, então acaba que são idosos de 80 e poucos anos cuidando de filhos de 60. E essa perda de autonomia é uma coisa que eu ouço muito. Certo. Ou então o pai de família, né, que acaba perdendo essa autonomia dentro de casa. Acho que uma das dores é essa. Certo. Depois tem a parte de mobilidade, né? Pode falar. Tem a parte de mobilidade que as pessoas perdem, né? A outra dor é o fato deles terem que tomar remédio muitas vezes no dia, porque não funciona o dia inteiro. Uhum. Depois vem as complicações pelo uso do remédio. Uhum. Consigo enumerar mais ou menos esses, assim, que é mais recorrente. Tá ótimo. 3 aqui já tá ótimo. Agora deixa eu te perguntar, qual que é a média de idade desse público-alvo? Eu acho que 60, 59, 60, a média. Porque tem pacientes de 49 e tem pacientes um pouco mais velhos. A média ficaria assim. Porque eu estou pensando aqui, dependendo da idade, as dores mudam, né? Então, por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico mais precoce e mais cedo e tem os sintomas, na verdade, não é nem o diagnóstico, né? Eu acho que uma dor forte, me colocando aqui, fazendo exercício de empatia, seria isso que você falou, né? O pai de família que não consegue mais, por exemplo, exercer a função. Ou então parar de trabalhar, né? Quer matar um homem, tira o trabalho dele. Quando eu falo homem e mulher, né? E já quando é um super idoso, né? Que é um termo que o pessoal da geriatria usa, aí já muda as dores, né? Que é, por exemplo, a perda da autonomia, que vai ter que voltar para casa do filho. Ninguém gosta de voltar para casa do filho, pelo menos os idosos que eu conheço não gostam. Então as dores são diferentes, né? Então a primeira coisa começa aqui. Então dentro do pai de Parkinson, a minha recomendação já, tá? É que você separe o que você vai entregar
principalmente quando a gente fala de plano educacional e o parâmetro de acompanhamento, o parâmetro clínico que você vai acompanhar, e às vezes não é só clínico, às vezes também essa dor que esse paciente chega, é importante que você também acompanhe isso, para que ele também acompanhe, porque essa é uma sacada do pai também, né? Quantas vezes, Michele, já deve ter acontecido isso contigo? O paciente vem, um monte de problema, ou então com um problema muito que está incomodando muito ele, passa na consulta, você faz o diagnóstico, prescreve tratamento, ele volta depois zerado, muito bem, e simplesmente esquece. Ele esquece que, tipo, a vida dele um mês atrás era bem ruim e que você ajudou ele. Aí ele volta e fala assim, ó, a gente, às vezes, até no automático a gente pergunta, e aí, senhor fulano, e aí, senhora fulano, melhorou? Como é que a senhora tá? Ai, doutora, graças a Deus. Aí eu falo assim, ó, graças a Deus e a mim, né, dona fulana? É verdade, doutor. Eles não lembram, eles não associam. E no pai, Michele, isso não tem... Se você colocar isso como um parâmetro de acompanhamento, por exemplo, perda da autonomia, perda da mobilidade, a questão da mobilidade, a questão da capacidade funcional, eu mediria isso também, sabe? Por quê? Para ele ver em tempo real, para ele acompanhar diariamente, então semanalmente, o quanto que a função dele está melhorando ou não. Porque concorda comigo que se... Por exemplo, se eu estou aqui com tremor e eu preciso da minha mão para fazer a minha função, e aí eu passo com você começa a me acompanhar, e aí você fala, olha, começa esse remédio, começa esse tratamento, e daqui a uma semana provavelmente isso vai melhorar em 50%. E aí chega lá, uma semana, na verdade não melhorou 50%, melhorou 100%. E aí como é que eu vou estar em relação a você? O que é que você acha? Em relação à minha expectativa. Agradecida. Vou estar feliz e agradecido, vou estar grato, vou dizer assim, meu Deus, essa médica é incrível. Ela falou que em uma semana eu ia diminuir 50% do tremor e na verdade eu diminui foi 100%. Eu vou ficar extremamente grato, entendeu? Então, no pai, você também consegue ativar a reciprocidade, que é uma das coisas mais valiosas que a gente não sabe fazer. A gente, às vezes, sei lá, já viu essa... Eu não sei como é que tá teu tempo aí, que é coisa que tu me fala. Se tu tiver agenda agora, enfim, me fala, 10 tá? horas. A minha agenda São 8h30. é 10 horas. Ah, beleza. Eu não sei se você já ouviu essa história, que tava lá um médico numa fila lá de atendimento que não acabava. E aí ele muito espiritual, muito religioso, ele fez uma oração lá e pediu ajuda. Senhor, por favor, me ajuda, eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que. Aí disse que Jesus desceu. Jesus desceu e disse, vai meu filho, vai descansar. E aí o médico saiu e falou, gente, vai ter um médico aí muito melhor que eu que vai continuar o atendimento. Aí o pessoal, como sempre, né? Ah, que absurdo, não sei o que, eu tô aqui desde de manhã, não sei o que. Mas enfim. E aí o médico, não, mas esse médico é bom e tal. Jesus Cristo. Aí disse que o próximo que entrou era um cadeirante. Entrou lá, cadeira de rodas, não andava, né? E aí Jesus chegou, aí disse, diga meu filho, como é que eu posso lhe ajudar? Jesus falou, né, o médico. E aí o paciente, não, doutor, é porque eu não consigo andar e tal. Aí Jesus virou e disse, levanta e anda. Aí ele disse, como é? É só se levantar e andar. Já está curado. Aí ele levantou e saiu. Aí o pessoal lá fora, e aí? Esse médico novo aí? Como é que é? É bom? Rapaz, gostei não. Nem olhou na minha cara direito, só mandou eu levantar e sair andando. Eu não gostei muito não. Então, qual que é a moral dessa história? É que a gente precisa, assim, a gente às vezes fica esperando, Michele, que o paciente, que ele tenha a boa vontade de ser grato pra gente. E aí a gente se frustra. Poxa, eu fiz tudo que eu podia, que eu não podia, o paciente ainda está reclamando. Mas, anota isso. A responsabilidade da comunicação é sempre do emissor da mensagem. No caso do atendimento médico, o emissor da mensagem é o médico.
Se o paciente não está grato a você, se ele não melhora, se ele não segue a adesão à terapia, de quem é a responsabilidade, Michele? Do médico, sua. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação e o pai é fundamental para você gerar essa percepção de que o tratamento está funcionando ou não. Outra coisa, do pai, o paciente, você deve ter alguns medicamentos que você prescreve que têm efeito colateral. Sim. Como você mesma disse, né? Os efeitos colaterais. E aí o que acontece? No acompanhamento tradicional, Michele, aí você prescreve, você explica isso na consulta, fala, mas, como agora você deve saber, somente 40%, mais ou menos, dependendo, né? Só 40% do que você fala em consulta o paciente lembra. E aí o que é que vai acontecer? O que tem acontecido, o que está acontecendo agora em algum lugar do Brasil e do mundo? Pacientes que precisam do medicamento, começaram o tratamento, começou a ter efeito colateral, o que é que eles fazem? Para de tomar, mas não só isso. O que mais que eles fazem? Eles vão associar o efeito colateral a quem? Ao profissional. Ao médico? Ao médico. Ele vai dizer, eu não disse, aquela médica com cara de novinha, nem deve ser neurologista, passou um remédio que está me fazendo mal. Eu já ouvi muito isso. E a gente escuta isso quando o paciente vem de outro médico, né? Pois é. Uma coisa que até a gente tenta nem não valorizar, né? Isso, a gente não... E até por a questão ética também, né? Mas, Michele, e aí o pai entra exatamente para você reforçar essa mensagem que muitas vezes na consulta você não consegue. Aí entra o plano educacional, de você mandar um videozinho, de você mandar um áudio, de você escrever um e-book, não sei, mandar um sinal de fumaça, não sei, sabe? E aí é por isso que às vezes o melhor pai é aquele que você faz. Por exemplo, ontem uma colega da turma 15 mandou uma mensagem lá no grupo falando assim: hoje vendi 2 pais, sem apresentação de PowerPoint, simplesmente o paciente ouvia a necessidade do paciente, oferecia e ele disse sim, acabou. E agora eu vou começar a entregar. Às vezes, né, Michele, a gente, principalmente para quem tem uma personalidade perfeccionista, a gente, não, quando todos os astros, todos os planetas estiverem alinhados, quando tiver tudo organizado, quando tiver tudo escrito, aí eu começo. Não faz isso. Não faz isso. Por quê? Porque você vai demorar mais tempo. Começa com o que você tem. O paciente ele não é o e-book, não é o vídeo produzido por uma produtora, uma super edição que vai... Não, é você estar próximo dele, Michele. Às vezes pode ser com áudio. A Irlena que já deve ter batido mais de 100 programas de acompanhamento intensivo. Sabe como é que ela entrega? Ela entrega num grupo de WhatsApp e o que ela mais faz é mandar áudio, ela fala. Sidney, o que eu mais faço é mandar áudio. Eu mando áudio. Porque eu tenho 2 filhos aqui, eu tenho meu marido, eu tenho que cuidar desse povo e tal. Então eu mando áudio. Opa, você fulano, tudo bem? Então, isso aqui, o ideal é que... Pô, imagina, sabe? O quanto que os pacientes não devem gostar dessa proximidade, desse acesso. O quanto que isso não deve passar segurança. Doutora, comecei a tomar um remédio aqui e além de... Beleza, melhorei do tremor, mas está acontecendo isso e isso. É normal? Aí você vai gastar... Olha o tempo que você vai gastar para pegar o telefone, apertar no botão e dizer: opa, seu fulano, tudo bem? Então, deixa eu lhe falar, isso é totalmente normal, fique tranquilo, isso aí vai passar depois de tanto tempo. Entende? Não deixe de tomar o remédio. Agora, imagine você fazendo isso para todos os seus pacientes e cada um desses pacientes te remunerando de forma adequada. Você não vai precisar de 50, 60, 100 pacientes por mês particulares. Se você precificar bem um programa de acompanhamento intensivo, que a gente, vamos botar aqui, sei lá, R$ 1.500 vezes 20, dá quanto de faturamento? 20 vezes 1.500. Deve dar quase uns 30 e poucos mil. 30 mil. 30 mil. Então, ao invés de atender, para faturar 30 mil fazendo só consulta, R$300, por exemplo, vai ter que atender o quê? 90 pessoas, não é isso? 90 vezes 300, é isso? Agora eu me perdi aqui. 30 mil. Olha só. 30 mil dividido por 300. 100 consultas. Calculadora da minha filha.
100 consultas. Ao invés de atender 100 pessoas com Parkinson e não entregar o melhor que você pode, daqui a um tempo, quando você vencer todos os seus receios, todos os seus medos, quando você começar a colocar em prática e ir melhorando isso, né? Porque é um processo de melhoria contínua, né? É um processo de melhoria contínua. Por isso tem que começar logo, Michel. Amanhã, hoje, quando tiver um paciente na sua frente, que você identificar que é um paciente que vai se beneficiar de estar próximo a você, e assim, ó, esquece a equipe multiprofissional no início. Faz só você e a sua secretária, só. Se você encontrar um paciente que vai, o teu feeling disser, oferece. Porque o não você já tem, você vai atrás do sim. E entender que quando o paciente disser não para você, ele não está dizendo não para você, para a pessoa da Michelle. Ele pode estar dizendo não para o seu atendimento, ele pode estar dizendo não porque ele não tem condições mesmo, então porque ele não enxergou o valor e está tudo bem. Mas quando você começa a oferecer... Teve uma aluna da mentoria, que ela é cirurgiã. Ela ela fechou uma cirurgia agora em julho, esse mês, de R$ 20.000 particular. E eu perguntei para ela, o que aconteceu para você ter destravado e ter oferecido uma cirurgia de R$ 20.000? Ela falou, eu entendi que era o melhor para o paciente. E eu entendi também que o meu dever é oferecer. Se ele não aceitar, tá tudo bem. Que pena para ele, porque ele ia se beneficiar muito, porque eu sou muito boa nessa cirurgia, eu sei fazer ela muito bem. Então, às vezes é só oferecer. É você realmente ver a necessidade. Vender, Michelle, significa encontrar alguém que está precisando de ajuda e oferecer a solução para ela. A gente só pode ir até aí. Se a pessoa não vê valor naquilo, tá tudo bem. A gente não pode forçar as pessoas a... Né? Agora, vai ser uma pena. O que a gente pode fazer também? Melhorar o processo de oferecer. E isso também você tem acesso no CVM, né? Faz sentido até aqui? Demais. Faz sim. O que eu vou te recomendar depois, com calma, é você assistir isso aqui com o caderno na mão. Uhum. Porque às vezes aqui, no momento de live, né, tem um nervosismo e tal, e às vezes dá um... Mas se eu ouvir isso aqui, você assistir depois e com mais tranquilidade, eu acho que tem muito insight aqui do que a gente já falou. Então, mapear as dores do paciente do teu público que é mais jovem, e fazer um pai e oferecer um pai para ele, específico para ele. E um pai para quem tem mais idade, que eu acho que são coisas diferentes. Para cada dor dessa que você vai mapear, você vai pensar no plano educacional, né? Você vai definir o que você vai acompanhar de parâmetro de acompanhamento clínico. Então, por exemplo, o que você acha que é importante de parâmetro para esse público mais jovem e para o público mais idoso de acompanhar? O paciente mais jovem, acho que é o que a gente está falando da autonomia, tentar ver o que eu posso fazer para melhorar a autonomia dele, né? Uhum. Tanto em questão motora, quanto da parte da autonomia como um todo. Do idoso, eu acho que talvez eu possa, como é mais idoso, assim, às vezes até mesmo focar no cuidado mesmo desse paciente, às vezes. Apesar que a idade para mim não é muito, é mais difícil, porque às vezes é mais a doença, assim, o que é mais a doença mais grave, a doença mais branda, assim, acaba que a idade não respeita muito, não. Sim. Mas já deu uma luz, assim, eu acho que eu consigo já pensar em alguma coisa aqui. Show. Principalmente, porque eu sei que a equipe multidisciplinar tá muito animada com isso, principalmente porque ela tem acadêmicos, em formação também. Eu acho que dá pra gente formar uma coisa muito legal. Eu acho que eu vou começar a fazer com os pacientes que são mais jovens, que vão conseguir me dar o feedback mais rápido, assim. E é igual você falou, acho que eu vou pegar, assim, uns 2, 3 para fazer meu plano controle, oferecer sem cobrar no primeiro momento, né? Não, eu nem ofereceria, na verdade. Eu nem ofereceria. Eu faria. Isso. Você já deixa claro como é que é o seu trabalho. Uhum. Sabe uma dica prática? Eu não sei se você está fazendo isso, Michelle, mas é uma dica que tem mudado o jogo, principalmente para clínicos em relação ao pai. Você hoje, na sua consulta de primeira vez com seus pacientes particulares,
você, no início da sua consulta, você pede permissão para explicar como é que funciona o seu trabalho? Então, então para pensar nisso, vê se faz sentido e depois, de repente, vale até o teste. Que é assim, ó. No início, o que a gente recomenda é que você faça uma escuta, né? Os primeiros 2, 3 minutos ali. Fez a escuta ativa do teu paciente, ele está mais à vontade, você já delimitou ali, por exemplo, a principal queixa dele, o principal motivo, beleza. Quando finalizou essa parte, aí você entra e fala assim, ó, senhor fulano, senhora fulana, agora que eu já lhe conheci, que eu já sei um pouquinho da sua história, a gente já conversou aqui sobre qual é o seu problema de saúde que o senhor veio aqui para resolver comigo, isso me permite 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, para eu lhe explicar como é que meu trabalho funciona. E aí você vai falar sobre como o seu trabalho funciona, inclusive falando do seu acompanhamento. Então, no meu caso aqui, o meu foco é nisso, o meu trabalho funciona dessa forma, eu valorizo tal coisa, eu valorizo isso, eu acredito que, sabe? E aí você coloca o que realmente é a sua essência, entendeu? O que te trouxe ao CVM. Por exemplo, eu alucino que de fazer uma medicina mais humana, de estar mais próximo, de gerar mais resultado para os meus pacientes. Então, para isso, hoje eu tenho aqui um programa de acompanhamento intensivo, onde eu acompanho de perto, porque para mim é importante por isso, por aquilo. Né? Tem a questão de envolver equipe multiprofissional, porque muitas vezes só medicamento, às vezes não funciona. Enfim, investe ali, a palavra é investir, investe 3 minutos, Michele. O que acontece? O que vai acontecer? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é você, primeiro, mostrar que você não é mais uma neurologista na vida desse paciente. Você vai ser a neurologista. Caso ele queira, caso ele escolha você. Porque é isso também, tá? O paciente escolhe a gente. Mas isso também é uma forma de você filtrar, Michele. Você vai filtrar os pacientes de relacionamento e os pacientes de preço. O paciente de relacionamento, você vai olhar para o olho dele e vai fazer assim, ó. O olho vai brilhar. E vai ficar encantado. O paciente de preço, você vai olhar... Entendeu? E ali é um filtro para você também. Então, assim, isso você vai setar expectativas. A partir dali, o paciente já sabe que você tem uma parada diferente. Você não vai precisar oferecer depois. Ele já sabe. Entendeu? E aí é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta-chave. Em quanto tempo, na tua experiência, um paciente que está com Parkinson bem descompensado, ele está com perda de autonomia, com perda de mobilidade, quanto tempo tu consegue, pelo menos, diminuir, vamos lá, vamos botar aqui, trabalhar com porcentagem, 50% desses sintomas dele? Consegue fazer isso? É bem rápido, assim. Se responde assim, acho que 15 dias eu já consigo melhorar alguma coisa, 50% pelo menos. Tem pacientes que voltam com melhora de 80% depois de 60 dias, 30 dias, né? Que geralmente é o retorno. Olha, então, você tem uma parada poderosa aí, né? Se você tá, olha, preste atenção no que você me falou. Tem pacientes que voltam com 80%. É óbvio que a gente não pode prometer resultados, né? Mas é importante a gente saber onde a gente está ancorando. Porque é aquilo, se você colocar a expectativa do paciente muito lá em cima, em 15 dias, aí se isso não acontecer, acabou a relação médico-paciente. Acabou, ele não confia mais em você. Então, sempre ancora para baixo. E não promete resultado. Então, por exemplo, se você está me falando que tem paciente em 80%, melhora 80% em um mês, se eu fosse você, tá? Eu estruturaria um programa de acompanhamento de 3 meses, onde eu prometeria pelo menos entre 50% e 70% de remissão dos sintomas em 3 meses. Só que, aí é o over delivery. Você vai trabalhar para ter 80% no primeiro mês, para todo mundo. E aí esse paciente está ancorando em 3 meses, 70%, ele vai voltar em um mês 80%. Ele vai dizer, nossa, sabe? Porque, não sei se você já ouviu essa frase, né? Felicidade é a diferença entre expectativa e realidade. Se você bota a expectativa muito lá em cima, né? E a realidade está aqui, você distancia muito, você torna a pessoa infeliz. Se você aproxima a expectativa da realidade, você aumenta o nível de felicidade. Então, é uma coisa, você tem uma parada muito poderosa, né? Você tem
uma transformação, né? Porque o pai é o quê? É tirar o paciente, ajudar o paciente, não você sozinha, mas ajudar o paciente a sair do ponto A e chegar no ponto B. E ter isso, sabe, Michele, poder falar com muita tranquilidade, sem charlatanismo, sem falcatrua, sem ser antiética, que, olha, hoje a minha taxa de remissão dos sintomas de pacientes com Parkinson é X. Não estou prometendo esse resultado para o senhor ou para a senhora, mas essa é a minha taxa. Eu posso falar do que já aconteceu, não posso falar do que vai acontecer. E o mais importante, Michele, é usar essa expressão aqui, ó. Eu não posso prometer que o senhor ou a senhora vai ter essa mesma taxa que consegui com os meus pacientes antigos. Mas eu posso prometer uma coisa para o senhor e para a senhora. Eu vou estar junto com você. Você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. E, ó, é a coisa mais importante que todo paciente quer ouvir. Vou estar junto com você. Faz sentido? Demais. Demais. Começa por aí, tá? E aí, ó, pode até envolver a equipe multi, mas não atrela a equipe multi, por exemplo, na hora quando você for precificar. Ou então oferece um enxuto e um com equipe. E aí você vai... E aí começa. Começa a oferecer, mas eu não tenho pronto ainda, Cid, não importa. Você vai construindo com o tempo. Quando você tiver que entregar, você vai dar um jeito, entendeu? Aí sim, quando eu acho que vai ter um momento que você vai fechar os primeiros, os pacientes vão pagar e você vai se sentir obrigado a entregar o seu melhor, entendeu? E aí você vai construir. E o primeiro vai ser o pior. E o segundo vai ser melhor do que o primeiro. E o terceiro vai ser melhor. E sempre o melhor vai ser o último. Te ajudei? Demais. Demais. Ajudou sim. Pelo menos agora eu já tenho por onde começar. Começa, porque olha, eu tenho um avô parte de pai que ele tem Parkinson. Minha avó materna ela tem um tremor que não foi diagnosticada como parkinsonismo, mas é um parkinsonismo, né? Ela tem um tremor. E eu sei o que é a perda, o quanto que impacta na qualidade de vida dos pacientes isso. Como paciente, eu sei disso. Então, você tem um trabalho muito necessário para ser feito, principalmente nas redes sociais também, tá? Então, às vezes, uma orientação sua de um efeito colateral pode impedir que o paciente lá, não em BH somente, mas, sabe, tipo, porque na internet você posta em BH, daqui a pouco alguém compartilha que tem um amigo lá no Amazonas, ou no Piauí, ou no Rio Grande do Sul, e vai ter alguém que não tem acesso a neurologista, que vai receber o seu vídeo e que não vai parar de tomar o remédio. Beleza? Muito obrigada. Tamo junto. Qualquer coisa, manda uma mensagem na nossa comunidade, manda uma mensagem no nosso e-mail, manda sinal de fumaça. Não deixe de participar dos plantões, das aulas mensais, tá? Sempre que tiver, porque carvão fora da fogueira apaga. Então fica perto e qualquer coisa chama a gente. Obrigado. Muito obrigada, viu? Bom dia. Ótimo dia. Começar hoje, daqui a pouco. Obrigado. Obrigada a todo mundo aí. Tchau, tchau. Até. Sucesso. Tchauzinho.